Olá, pessoal! Sejam vocês todos muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso de História preparatório para o Enem. Nossa videoaula de hoje é a Alta Idade Média, parte 2. Sejam bem-vindos! O poder político no período medieval, apesar de formalmente residir na figura do monarca, era na prática descentralizado e exercido pelos proprietários de terra que ao rei prestavam serviços militares. Marcado pela instabilidade decorrente das sucessivas invasões deste período, a propriedade da terra expressava-se como principal símbolo de poder e de autoridade política. A construção dessa autoridade definia-se a partir das relações de sucerania e vassalagem, onde a transferência de terras formalizava os laços de dependência recíproca entre os doadores suceranos e os receptores vassalos. Naturalmente, trata-se de uma relação política praticada exclusivamente pelos elementos da nobreza feudal. Em troca da doação e proteção do feudo, oferecidas pelo seu sucerano, o vassalo comprometia-se obrigatoriamente a jurar fidelidade e prestar serviços militares para o seu respectivo sucerano. Mas o que era o feudo? A palavra feudo traduz, na verdade, o gesto de concessão ou de transferência de direitos ou benefícios entre os elementos da sociedade europeia no período medieval. O momento de sagração de um cavaleiro medieval era formalizado na cerimônia de homenagem ou de investidura, ou ainda contrato de vassalagem. Neste ritual, os filhos dos nobres, que desde a adolescência foram educados e preparados para o exercício da guerra, recebiam do sucerano o título de cavaleiro, tornando-se vassalos do rei. Por sua vez, a economia no mundo medieval pode ser caracterizada como uma economia essencialmente agrícola, voltada para a subsistência e fundamentada nas relações servis de produção. Em troca da proteção oferecida pelos proprietários no conflituoso período das guerras medievais e da posse da gleba na propriedade feudal, os servos se comprometiam a pagar impostos em trabalho gratuito e em produção, realizando inúmeras obrigações. Vale lembrar que as glebas oferecidas aos servos eram de propriedade do senhor feudal. O que o proprietário lhes assegurava era, na verdade, o direito de posse, ou seja, o direito de uso e de exploração das glebas. Entre as inúmeras obrigações prestadas pelos servos dentro do feudo, podemos destacar a corvéia, correspondente ao trabalho gratuito dos servos nas terras senhoriais, geralmente exercida em 3 dias da semana. A talha, correspondente ao tributo de 50% da produção das glebas servis ao proprietário do feudo. A banalidade, correspondente ao tributo em produto cobrado sobre os servos pela utilização das instalações do feudo, como os moinhos, celeiros, forno, lagar, dentre outras. A mão morta, correspondente ao tributo pago para que um servo fosse reconhecido como novo posseiro do lote de terra após a morte do seu pai. Como vimos anteriormente, a palavra feudo traduz o gesto de concessão ou transferência de direitos, ou
benefícios entre os elementos da sociedade europeia no período medieval. Do ponto de vista patrimonial, o feudo poderia, por exemplo, corresponder a uma unidade agrária, em geral, constituída por várias instalações, organizadas para assegurar a sobrevivência da comunidade por ele abrigada. A propriedade feudal, ou senhorio, era dividida em 3 áreas distintas: manso senhorial, correspondente às terras de domínio do proprietário do feudo, incluindo nelas, além das áreas cultiváveis, exclusivas do senhor feudal, também as instalações básicas da propriedade, como o castelo, o moinho, o celeiro, as oficinas de manutenção e os estábulos para os animais. O manso servil, correspondente à área da propriedade feudal, destinada à moradia e produção de subsistência dos camponeses. O manso comunal, correspondente à área de uso comum entre o proprietário e a comunidade servil. Os servos podiam, nessa área, coletar madeira, mel, frutos, além de fazer pastagens para o pastoreio. Por sua vez, o direito de caça era de uso exclusivo do proprietário. Do ponto de vista social, a ordem feudal foi marcada pela definição de uma sociedade rural e estamental. Rural, porque expressivo contingente da população europeia, neste período, estabeleceu-se dentro dos limites dos feudos, e também estamental, em razão da reduzida mobilidade social entre os grupos que compunham essa sociedade. Uma sociedade estamental corresponde a um tipo de sociedade em que os estamentos ou as ordens sociais não possuem entre si uma relação ampla de mobilidade. A posição social de um indivíduo nesse tipo de sociedade será definida pela sua origem de nascimento, ou seja, um filho de servo permanecerá servo, independentemente das suas virtudes, dos seus talentos ou capacidades. A sociedade feudal agrupava em si 3 estamentos, cada qual com uma função pré-definida, justificada pelo pretexto de ser essa a vontade divina. Ao clero, as orações e a assistência social no interior do sistema. À nobreza, a proteção e a defesa militar desse sistema. E aos servos, a geração de bens, riquezas, serviços e produtos que sustentavam a estrutura dos 2 primeiros grupos e de toda a base do sistema feudal. Existiam também os vilões, pequenos proprietários, moradores das vilas próximas à propriedade feudal, que também, em troca da proteção oferecida pelos grandes proprietários, comprometiam-se a prestar serviços burocráticos ou compor o exército do senhor feudal em época de guerra. Durante o período medieval, a Igreja Católica, principal instituição social do período, exerceu forte influência sobre as manifestações artísticas e culturais, que expressavam em si o pensamento religioso que envolvia o cotidiano do universo europeu medieval. Refletindo, portanto, o pensamento da Igreja, a cultura medieval subordinou-se a uma percepção teocêntrica de universo, em que a fé se colocava como principal eixo explicativo para a ocorrência dos fenômenos naturais e das relações sociais. Do ponto de vista histórico, também é importante ressaltar
que ao longo do período medieval realizou-se a integração cultural do antigo mundo romano com as novas concepções políticas do mundo bárbaro, responsáveis pela definição das bases da ordem política feudal. Dos valores bárbaros, por exemplo, o mundo medieval europeu herdou a concepção política das relações de sucerania e vassalagem, além da prática da economia agrária de subsistência, praticada entre os povos germânicos. Por sua vez, dos valores romanos, o mundo medieval europeu herdou os fundamentos religiosos da doutrina cristã, as línguas latinas e as relações servis de produção, originárias, na verdade, do antigo sistema de colonato, estabelecido ao final do Império Romano. Atuando na preservação do legado clássico em seus inúmeros mosteiros e escolas, na construção e na manutenção de hospitais, de asilos, creches e orfanatos, além de deter o controle de um expressivo patrimônio territorial, a Igreja posicionou-se como a instituição de maior influência cultural neste período. É de relevante importância, por exemplo, o trabalho desenvolvido a partir da Alta Idade Média pelos monges copistas, responsáveis pela transcrição dos manuscritos greco-romanos, além da produção de obras religiosas a partir da língua latina. Do ponto de vista artístico, destaca-se como realização dos monges copistas a produção das iluminuras, por exemplo, imagens utilizadas para a ilustração dos textos, por eles manuscritos, que procuravam realçar cenas da vida religiosa e do cotidiano medieval, além de paisagens e aspectos da natureza. Mosteiros, conventos e abadias possuíam expressiva importância e prestígio como centros de aprendizagem da sociedade europeia neste período. Foi também neste período que os monges beneditinos, integrantes da primeira ordem religiosa, fundada por São Bento de Núrcia em 519, promoveram o trabalho de conversão dos bárbaros germânicos. Já ao final da Alta Idade Média, a Igreja passaria a ser contestada por hereges, cristãos que, além de criticar o poder e a autoridade do Papa, líder da Igreja, passaram também a defender novos fundamentos para a conduta cristã. Disposta a combater as heresias, a Igreja Católica utilizou-se de diferentes expedientes, como os concílios, assembleias de bispos convocadas para discussão sobre o posicionamento da Igreja diante dos seus desafios, a excomunhão, caracterizada pela expulsão do herege da comunidade cristã, e no século XIII, através da instituição do Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Inquisição, responsável pela investigação, julgamento e condenação dos hereges. Por fim, do ponto de vista cultural, é necessário desmistificarmos o falso conceito de Idade Média como Idade das Trevas, rótulo este proposto pelos protagonistas do movimento renascentista dos séculos XIV a XVI e também pelos representantes do movimento iluminista do século XVIII. Do ponto de vista cultural,
O reinado do monarca francês Carlos Magno, que se estende do ano de 768 a 814, foi caracterizado como um período de efervescente valorização artística e literária, definida como Renascimento Carolíngio. Além de promover a tradução de inúmeras obras da tradição clássica greco-romana, permitindo a redescoberta e releitura dos valores culturais e filosóficos daquele período, Carlos Magno, em associação com o poder eclesiástico, estimulou a reforma educacional do Estado através da criação de diferentes unidades de ensino, gerenciadas por mosteiros, bispados e pelo próprio Estado. Nessas unidades, patrocinadas pelo poder público ou eclesiástico, procurava-se assegurar ao aluno o conhecimento das 7 artes liberais, baseadas nos estudos da aritmética, geometria, música e astronomia, o quadrivium, e também baseadas nos estudos da lógica, retórica e gramática, o trivium. A partir do século XI, surgiram as primeiras universidades europeias, privilegiando os cursos de artes, teologia, medicina e direito. A primeira universidade europeia foi fundada na cidade de Bolonha, Itália, no ano de 1088. Posteriormente, no ano de 1096, foi fundada a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e em 1150, a Universidade de Paris, na França. Na arquitetura, revela-se a transição do estilo românico para o estilo gótico. O estilo românico, desenvolvido entre os séculos XI a XIII, baseado na utilização de arcos redondos e abóbadas, a fachada com um portal, paredes grossas e poucas janelas, imprimindo uma atmosfera intimista no seu interior, caracterizou a arquitetura das basílicas e mosteiros do período medieval. Por sua vez, o estilo gótico, desenvolvido entre os séculos XIV e XV, foi caracterizado pela verticalização dos edifícios, em parte graças à tradução da geometria plana de Euclides e também da álgebra hindu. A arte das catedrais, como ficou conhecido o gótico medieval, foi marcado pela adoção dos arcos ogivais, que possibilitavam a construção da abóbada de nervuras a partir de paredes mais finas. A tradução da obra de Aristóteles teve grande importância e influência para a formulação da escolástica, desenvolvida por São Tomás de Aquino no século XIII, responsável pela publicação da obra Suma Teológica, onde defendia o esclarecimento da fé cristã em conciliação com a razão da filosofia grega. Os séculos finais do período medieval europeu testemunharam na literatura a produção original dos primeiros escritores humanistas, responsáveis pelo questionamento à leitura de mundo teocêntrica, ditada milenarmente pela Igreja. Escritores como Dante Alighieri e Giovanni Boccaccio procuraram em suas obras explorar as afirmações e incertezas da natureza e do espírito humano, formulando um novo ângulo sobre a existência terrena e a relação entre o divino e o profano. Bom, pessoal, encerramos aqui as nossas considerações sobre a Alta Idade Média, parte 2. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima!